Olá, Isaac no Brasil, tudo bem? Aqui quem fala é o Martelo. Eu sou Tiel NST Network, da rede O2, e vou falar um pouquinho para vocês sobre o GHI de membresia. O GHI de membresia, basicamente, ele faz parte do GCI, que é o modelo que a gente tem hoje para, acima de tudo, o diagnóstico, né, da rede. E aí, quando a gente fala sobre a saúde organizacional de um determinado escritório, a gente está falando de alguns pontos que representam de fato ali como o escritório se encontra em relação à membresia, em relação a recursos e assim vai. E a gente vai especializar hoje, né, a conversa em relação à membresia. Primeiro ponto, o GHI ele é extremamente importante para que a gente consiga de fato trazer um diagnóstico de como estão cada um dos aspectos dos escritórios, né? Então, por meio desse diagnóstico, a gente consegue entender cada vez mais a realidade de cada entidade da ESEC no Brasil. E aí, feito isso, a gente consegue estabelecer algumas estratégias enquanto VPs mesmo. Então, enquanto VPPM, enquanto managers da área, a gente consegue estabelecer algumas estratégias para melhorar cada um desses índices. E vocês podem contar sempre com o suporte, né, tanto dos NSTs quanto do MC. E aí a ideia é que a gente consiga juntos melhorar cada vez mais esses índices para que a gente consiga trazer os escritórios cada vez mais maduros, né? E fazendo um resuminho, são as mensuráveis que a gente acompanha todos os meses, então, como a ESEC no Brasil. E aí o intuito é garantir a sustentabilidade de cada um dos CLs que a gente tem hoje. Falando um pouquinho mais sobre cada um dos critérios, o primeiro deles é o RH completo, então no início de cada semestre, a área de PM, né, determina junto com as operações qual vai ser o RH considerado o ideal, baseado na estrutura. Então, dependendo das áreas que o escritório tem, quantos membros, quantos TLs, managers mesmo, baseado nas metas operacionais, determina-se um RH ideal e a gente acompanha quanto desse RH está sendo mantido ao longo dos meses. Depois disso, a gente tem os Team Standards, então é basicamente é, a implementação dos standards de um líder para o seu liderado. Então, acontece tanto a nível LCP para VP, VP para TLs e managers, e os team leaders com os seus membros de fato. Fora isso, a gente tem a XP, então é basicamente o número dos membros, né? Então, um percentual do RH ali, que ou fecha a sua seu intercâmbio na campanha que a gente tem em cada semestre, ou é o número de pessoas também que já fizeram intercâmbio hoje e fazem parte da nossa membresia. Fora isso, a gente tem education, né? Então, realmente os mensuráveis de educação, elas variam conforme os meses passam, então tem desde ciclo educacional a nível nacional, a nível local, como também presença nas conferências. Pipeline, né, o mapeamento da pipeline, então basicamente a gente tem, né, um número estabelecido de pessoas que a gente quer que componham o TLB. E aí, por meio disso, a gente faz o seguinte questionamento. Se você hoje tivesse a oportunidade, né, de se candidatar a uma vaga, né, uma posição de liderança ali dentro do escritório, você se candidataria? Se sim, a gente consegue contabilizar como que a gente está trabalhando, como a gente está incentivando a nossa membresia a assumir cada vez mais responsabilidade pela organização. Por fim, é o percentual de membros atingindo suas próprias metas. Então, não adianta a gente ter um escritório em que a gente tenha duas, três pessoas que são super membros e os demais não entreguem suas mensuráveis. E aí a ideia é que a gente consiga realmente ter cada vez mais membros atingindo as próprias metas. E eu vou explicar um pouquinho melhor cada um deles e como que a gente pode trabalhar enquanto PM, né, dentro do escritório. O RH completo, né, como eu já falei, basicamente ele é calculado todas as mensuráveis é de 0 a 10, e para você conseguir a nota 10 ali, o ideal é manter realmente um número, né, de membros dentro da organização que seja igual àquele que você estabeleceu no início, no seu planejamento. E aí, se a gente pensa numa timeline, onde começa-se o mês, a gente tem o processo seletivo, né? Então a gente tem aquele boom ali de membros entrando na organização. Depois a gente tem uma faixa que é os membros entendendo onde eles estão, e aí tem uma galerinha que sai logo de início, que ou não se adaptou, ou realmente não era aquilo que esperava, e depois a ideia é que a gente consiga trabalhar super bem para manter esses membros, independentemente dos picos operacionais. Então, se a gente realmente quiser estabelecer, né, um escritório chamar um escritório de saudável em relação à membresia mesmo, a gente tem que ter um número muito similar àquele que a gente colocou como ideal. E aí, para a gente atingir a nota 10,
é basicamente ter os membros, né, reter essa membresia ali, beleza? O segundo ponto são os Team Standards, e aí é muito importante a gente entender que os Team Standards, eles são divididos em três grandes blocos, né, que é a parte de building ali, a formação do time, de performing, que todo mundo, né, faz uma grande parte da entrega dos resultados, e a de closing, que é realmente o momento que a gente fecha a experiência de time. E aí a gente faz essa diferenciação, né, da forma com que a gente mensura, e aí, no final das contas, a gente quer ter um número similar de standards cumpridos, né, que no caso são 100% ali, só que cada um com seus focos. Então, nos primeiros meses, a gente tem que ter 100% do building, depois a gente vai começar a mensurar muito mais o performing, por fim o closing. Mas, idealmente, a gente tem que ter realmente, né, 100% dos standards entregues, caso a gente queira que os times performem de fato e que tenham experiências completas ali enquanto membresia. E aí a gente consegue mensurar isso por meio da NMS, né, que é o form que a gente envia para toda a membresia da ESEC no Brasil, e aí os liderados respondem se eles receberam aquele standard ou não. Então é muito importante a gente lembrar que, no final das contas, não é o team leader falando, não, mas eu fiz tal coisa. É sim o membro falando, eu recebi tal standard, isso sim aconteceu comigo. O próximo mensurável é de AXP, então, idealmente, a gente quer que pelo menos 40% do nosso RH tenha, né, fechado o approved ali na campanha e tudo mais, ou já tenha, seja realmente returnee, então já tenha vivido a experiência de AESEC. E aí, como vocês podem ver, a gente tem uma curva muito acentuada ali, né, no segundo, terceiro mês de gestão, que é principalmente o período da campanha de AXP. E tem algumas pessoas que acabam não fechando, e aí vão fechando conforme o semestre passa, a gente quer também aumentar esse número, né? Então, basicamente assim que funciona a curva mesmo de cumprimento da EXP. Educação. Educação é um ponto extremamente importante porque é a base para o membro performar. Se ele não é bem educado, né, não tem como você cobrar que ele traga grandes resultados, sendo que ele não foi devidamente capacitado. E aí a gente tem os principais pontos, né, touch points mesmo de educação. Começam, né, com a NEC, então basicamente eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre o National Education Cycle, que é basicamente o ciclo de educação que é descido, né, principalmente pelo time de NSTs, que é isso que vocês estão participando hoje. Depois dele a gente tem a LEC, que é basicamente o ciclo local de educação, então como que o time de PM a nível local vai suprir os gargalos do seu escritório, então pode ser em relação a vendas, pode ser em relação a customer success, pode ser em relação a ferramentas mesmo que vocês usem. Então, é como que a gente vai educar os nossos membros a nível local e também a gente tem as conferências, tanto nacionais quanto locais. E aí são grandes touchpoints ali para a educação da membresia. E aí, idealmente, a gente vai mensurar cada um desses pontos em determinado mês, e a ideia é que todo mundo participe de tudo. Então, conclua a NEC, conclua a LEC e participe de todas as conferências, porque um membro que não participa de algum desses pontos, ele fica realmente muito aquém do conhecimento que ele precisa para performar. Pipeline, né? Como que a gente mensura isso? Que nem eu já acabei dando spoiler nos slides anteriores. Basicamente você define a sua estrutura de TLB e aí é quantos membros, né, deveriam se postular ali, ou próprios TLs deveriam se postular no caso, se postular mais uma vez, para assumir aquelas posições de liderança. E aí a ideia é que a gente consiga aumentar realmente essa pipeline com o tempo, então a galera entra meio perdida, entra meio insegura, né? Por exemplo, no segundo mês da membresia, quantas pessoas já se postularam? É um pouco mais difícil, mas no final da experiência de membro deve-se ser um ciclo natural, né? Você querer assumir mais responsabilidade pela organização. Então, se você acredita no que a organização faz, se você entende que é uma forma de desenvolvimento, não tem quem não queira, né? Ou não deveria ter, pelo menos, quem não quisesse assumir essa responsabilidade. Tá, e esse último ponto é em relação aos membros atingindo suas próprias metas, né? Então, como que a gente consegue ver isso? Basicamente, a gente tem que lembrar que a timeline de resultados operacionais ela varia conforme as áreas também, e aí os membros atingindo as metas basicamente proporcionar a maturidade também que eles têm. Então, como as metas são muito menores no início do semestre, e também até o grau de maturidade mesmo que aquele membro tem, mesmo assim, eles devem assumir, né, a responsabilidade de atingir as suas metas todos os meses. Então,
essa nota a gente espera que ao menos 70% dos membros atinjam 70% das suas metas. E aí, quando a gente tem um escritório que faz isso, a gente tem uma nota 10 ali atribuída. E a ideia é que a gente consiga manter sempre essa nota 10, então ele é bem, bem linear também, porque assim como, né, as metas aumentam, a maturidade dos membros também aumenta naquele mesmo momento. E aí, como que a gente avalia todos esses indicadores, né? A gente tem a nossa NMS ali, que basicamente ela consegue fazer grande parte do tracking do nosso GHI, então, principalmente a parte de Team Standards mesmo, que é quando a gente vai conseguindo utilizar, baseado tanto, né, na timeline de building, performing, closing, e também tem a parte, né, do CRM que a gente tem que atualizar. Então, por meio do CRM, a gente consegue ver ali quais membros fizeram o intercâmbio, e a gente consegue mensurar também quantos dos membros permanecem na organização e assim vai. E por fim, a gente tem a SONA, que é respondida pelo EB, né? Então pelos VPs e LCPs, que é a forma com que a gente mensura qual é a presença dos membros nas conferências locais. Então são essas plataformas que a gente utiliza. E aí a gente tem essa rainha aqui, que é a Yara. A Yara ela foi VP PM18 da ESEC em Cuiabá, e hoje ela é Nest Consultant do Tier 6, né, da rede de PM da ESEC no Brasil, e ela trabalhou super bem com as métricas do GHI no ano passado. Primeiro de tudo, né, o que ela atribui esse sucesso todo é o planejamento. Então, assim que ela voltou da Conferência Nacional, junto com a manager, as métricas e as metas, né, de fato, de IPM foram super alinhadas com o GHI, então ela sempre utilizou dos pontos de GHI para ver como estava o desempenho da área. Segunda coisa, ela fazia esse tracking mensal, então o GHI ele sempre sai o report mensal, e aí ela utilizava sempre para ver qual era o grau de evolução que ela havia tido no último mês, e ela revisava principalmente os seus erros e acertos. Então, olhando ponto por ponto na NMS, quais foram os times que tiveram o maior número de standards entregues, qual é a satisfação dos membros. Então, eu sempre utilizava das ferramentas mensais e olhava por cima de tudo qual que tinha sido a experiência do escritório no semestre anterior, e por meio disso ela criava o plano de ação junto com a manager para o mês seguinte. Então, era bem simples a forma de trabalhar, só que era super objetivo, né? Então, o planejamento dela era baseado no GHI, o acompanhamento dela também era feito mensal, assim que o report saía. Via os principais gargalos do mês anterior, e aí ela se prevenia e também criava estratégias para o mês seguinte. É basicamente isso, e aí se vocês tiverem qualquer dúvida, podem contar muito comigo, me mandar mensagem, e aí vou estar super disponível para a gente conversar cada vez mais. Beleza? Obrigado, time.